aqui pra gente ver esse exemplo, ó. Isso aqui é um 3D, se eu não me engano, do artista Cláudio Moura, que eu peguei lá no Sketchfab. E aí? Quantos pontos de fuga tem aqui? Impossível, não existe. Essa não é a pergunta a ser feita. Não tem, percebe? Porra, essa caixa tem um ponto de fuga lá, um K e um K embaixo, né? Situação de 3 pontos de fuga. Aqui você já tem outra situação, aqui você já tem outra, aqui você já tem outra e velho, percebe? Então esse é um ponto de partida para deixar isso aqui claro. E muita gente vai pegar e tá fazendo ilustração e fica naquela, quantos pontos de fuga tem aqui? O ponto de fuga, ele é muito útil, particularmente para situações de arquitetura, né? Se você pega, lá vou abrir aqui o Unsplash. Situações de arquitetura em que você vai ter ruas e construções que estão divididas ali em esquinas de 90 graus, porra, perfeito, vai encaixar perfeitamente na parada, claro. Mas não é a mesma coisa para você lidar com formas orgânicas, com outras situações mais complexas, para desenhar figura humana. É necessário entender perspectiva também. A figura humana, perspectiva, perdão, não é só para desenhar arquitetura, ela é para tudo, porque o grande lance da perspectiva é a gente sair desse ponto de partida estrutural, de ponto de fuga e blá. E como eu falei aqui, ó, lidar com essas caixinhas livremente para poder relacionar essas partes em qualquer tipo de forma. Absolutamente. Tem um vídeo que eu sempre mostro pra galera também, que é um vídeo do Kim Jung-gi desenhando umas cabeças. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É uma live, se eu não me engano. Ó, ele desenhando aqui umas cabeças aqui, ó. E aí tem um Faces and Cars from Different Angles, né? E ele vai basicamente construindo umas caixinhas, né? E vai estruturando a cabeça a partir das caixinhas. É claro que o Kim Jung-gi, a gente vê aqueles trabalhos absurdos que ele vai fazendo direto, pá, e vai chegando numa mega obra gigantesca que ele não faz nenhum tipo de rascunho e tal. Mas por que ele não faz isso? Porque esse tipo de estrutura aqui, ele tá por trás da cabeça dele, né? Da mente dele ali. Então o que acontece? Quando eu tô pensando na cabeça, veja, tem na caixa, né? Uma linha de largura. Essas duas linhas de largura aqui, ok? No queixo, por exemplo, e na testa que ele desenhou ali. Muito embora você não tenha as caixas literalmente mostrando ali no desenho, essa caixa pode ser encontrada. Onde é que eu posso encontrar uma linha de largura? Posso encontrar uma linha de largura nas sobrancelhas, na base do nariz existe uma linha de largura, na boca existe uma linha de largura, existe uma linha de altura? Existe, a linha do centro do rosto, que ele tá projetando a partir daquela mesma altura ali. Existe uma linha de profundidade? Existe, da sobrancelha à orelha, né? Normalmente essa proporção básica do Loomis lá que a gente estuda, né? Da sobrancelha, do óculos, ó. Essa linha do óculos aqui, da profundidade do rosto. Do nariz, ó. Você estende um pouquinho e a base do nariz estica também até encontrar ali com a orelha. Você tem uma outra linha de profundidade. Ou seja, o raciocínio, ele tá presente. Não é que você vai passar a vida toda fazendo caixas para chegar num resultado. Você pode. Tem artistas que vão trabalhar de uma maneira sistematizada, fazendo a caixa, subdividindo a caixa até ter um rosto ali. Mas o grande lance, a perspectiva é você praticar, até ter a caixa livre e manipulável à vontade no seu repertório, conseguir manipular ela, adaptar ela, e eventualmente você pode, claro, desenhar livremente ou mesmo usar literalmente a caixa como ponto de partida. Vai da trajetória de cada um individualmente, tá ligado? Veja isso aqui, quando eu tenho uns Batmans aqui também, ó. Você percebe aqui? Veja. Então, sim, não é uma abstração. Eu lembro que quando eu comecei a desenhar, eu vi aquelas revistas de como desenhar mangá. E aí tinha muito essa abordagem construtivista, assim, de tipo, faz uma caixa e... Só que isso é foda, né? Faz uma caixa. Pelo amor de Deus, como assim fazer uma caixa, pô? Tá ali, como é que eu vou fazer uma caixa se eu nem sei fazer uma caixa? Tá ali, é foda. Mas eu não dava valor o suficiente para essa parada do desenho estrutural, de você pensar na caixa, pensar nos cilindros, pensar nas formas básicas. Cara, quando eu passei a entender isso, foi absolutamente fundamental. Então, mas a parada é a seguinte, o 1, 2 e 3 pontos eu vejo o exemplo também que eu sempre tô dando pros meus alunos, é o seguinte. Vai andar de bicicleta, você começa a andar de bicicleta, você usa as rodinhas ali, né? Aquelas rodinhas auxiliares para não cair, né? E usar esses primeiros contatos com perspectiva é desenhar de rodinha, tá ligado? Você tá desenhando com a rodinha. A linha guia é a rodinha. Eventualmente você vai se desvinculando dessas rodinhas
e você vai soltando, tentando fazer sem colocar rodinha, só imaginar a trajetória da caixa, tentar fazer da imaginação. Tá conseguindo? Não tá? Vamos arriscar uma situação de 2 pontos de fuga, de 3 pontos de fuga fazendo isso, se soltando, deixando de lado, né, de essas linhas guia, essas réguas e tal. Com o tempo você vai se permitindo se soltar mais e mais, ousar fazer uma rotação. Quero falar de rotação com vocês hoje aqui. O que é que eu tento considerar quando eu vou rotacionar, além do ponto de fuga, né? A gente vai tentar visualizar esse movimento. Então acho que o primeiro passo é realmente esse. Velho, fazer isso aqui de olho fechado, sabe? Isso aqui, repetir, literalmente, é questão de repetição, gente. Aqui não tem mesmo pra onde correr, não. É repetição até você não ter que parar pra pensar nisso. Quando você tá bem à vontade com esse processo, vai se livrando das linhas guias. Se livrou das linhas guias, começa a arriscar os movimentos de rotação, né? Acho que esse é o grande ponto. É o grande caminho aí para você chegar nessa parada. E sempre tentar ir aplicando, né? Tentar fazer alguma coisa aplicada. A gente vai fazer um pouco disso aqui hoje. Vamos aprofundar então um pouquinho aqui algumas das reflexões aqui. Eu acho que eu vou fazer só um exemplo aqui então de 3 pontos de fuga pra gente aprofundar essa ideia das dimensões e dos pontos de fuga, como elas estão relacionadas, tá ligado? E aí a gente pode partir para uma ideia de rotação. Eu acho que seria até uma boa a gente abrir o Blender aqui. Eu gosto de exemplificar algumas ideias de perspectiva no Blender também, porque a coisa fica bem clara, né? Pra gente entender que não é algo fixo, que não é algo determinado mais uma vez, certo? Vamos abrir rapidinho aqui uma caixinha no Blender aqui, ó, só pra gente discutir um pouco isso, ó. Então como é que eu encaro uma situação de um ponto de fuga? Essa aqui seria uma situação de um ponto de fuga, né? Ó, a caixa tá de frente para mim, ela tá transparente, então tô vendo a maneira como as linhas de profundidade, né, convergem ali para um ponto de fuga. Por acaso tá coincidindo ali com o nosso cursor 3D ali embaixo, né? Ou, por exemplo, eu vou usar um movimento de pan, ou seja, um movimento para o lado, para cima, para baixo, sem rotacionar, sem orbitar em volta do objeto, ó. Então, situação de um ponto de fuga. Veja, a caixa, nesse caso, ela está dentro do meu ponto de vista, né? Eu estou aqui enxergando, eu tenho aqui um campo de visão, certo? A caixa continua dentro do campo de visão, embora um pouco lateralizado, né? Talvez um pouco, vamos representar um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Mas não o suficiente para a gente considerar que, né, com relação à nossa visão, a gente tem uma distância grande o suficiente das laterais ali, ó. Aquilo que a gente estava conversando mais cedo, né? Para criar aquela sensação de afunilamento que está rolando ali, né? Então, quando eu faço esse movimento de pan, ou seja, que é o movimento da câmera no mesmo plano, né? Estão conseguindo visualizar? A câmera está indo para cima, mas ela não está rotacionando nem orbitando em volta do objeto. Você vai manter, ó, o objeto ele passa ao lado do centro da minha visão até o ponto que eu começo a enxergar a lateral dele, ó. Vou tirar o wireframe aqui pra gente visualizar melhor, ó. Então veja, em determinado ponto eu só vi o plano da frente. De repente ela passou aqui, eu tô vendo meio de lado e eu consigo enxergar a lateral do objeto, mas sem perder o fato de que isso aqui tá em um ponto de fuga. Ó, mantenho ali, ó. Verticais e horizontais paralelas, sem distorção, sem um ponto de fuga para cada, porém, ponto de fuga existe nas profundidades, né? Na situação de 2 pontos de fuga, o que acontece? Aí o movimento já não pode ser mais um movimento de pan, né? Esse movimento no plano ali. O movimento ele precisa fazer uma rotação para que a gente crie aquela situação. A gente quebre, de fato, né, a relação da visão com o plano do objeto. Então veja, vou rotacionar o objeto, tá? Vou pegar a nossa caixinha aqui e vou rotacionar ela no eixo vertical aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui. Vou até tirar a visualização ali. O que é que a gente percebe, ó? Mais ou menos isso aqui, né? Eu vejo, ó. Imagine que você tem aqui, ó, o campo de visão, certo? Em algum intervalo desse campo de visão, a gente teria o enquadramento, né? Tipo, imagine que tem um vidro que captura o que você está vendo. Nessa região, mais ou menos. Vamos imaginar que tem algo assim, sabe? Que isso aqui é a nossa tela. E o que é que eu percebo, ó? Uma grande área aparece na nossa tela da face frontal e uma área menor aparece da face lateral, né? Ó, percebe? Uma outra maneira de encarar isso, né? Claro, isso aqui está se afastando, ponto de fuga lá, ponto de fuga lá, percebe? E aí, conforme eu vou rotacionando isso daqui,
Ó, eu vou vendo mais e mais de uma lateral, até o ponto que, por exemplo, chegou no meio ali da minha visão, elas estão em igualdade, né? Em termos de proporção que ocupa, mas também em termos de quê? Em termos da inclinação do ângulo aqui, né? Que vai representar a inclinação que vai levar até lá no ponto de fuga. O ângulo passa a ser o mesmo, né? Quando elas dividem igualmente ali a rotação, percebe? O ângulo ser o mesmo significa o quê? Pergunta para quem é esperto aqui. O ângulo ser o mesmo entre essa brincadeira e essa brincadeira significa o quê na prática? Usando a terminologia dos pontos de fuga. Significa que os pontos de fuga, ó, estão equidistantes, né? A distância de um ponto é a mesma do outro. Porque se o ponto está mais próximo, atenção, se um ponto está mais próximo, o que é que vai acontecer? Ele, naturalmente, ele está criando uma distorção maior, né? Quando um ponto está mais próximo, eu vejo uma área menor do plano, graficamente ali no nosso plano da visão. E quando o plano está mais distante, ó, significa que ele está mais de frente para mim aqui. Até o ponto que, por exemplo, quando ele está totalmente de frente para mim, o que é que significa? Quando eu vou chegando, vem comigo aqui, pensando comigo, vamos nessa. Ó, eu vou rotacionando até ficar de frente, totalmente de frente para mim, ou seja, tá numa situação de um ponto de fuga, ou seja, aquele ponto da esquerda agora ele está infinitamente distante, ele não existe mais, as linhas são paralelas e linhas paralelas se encontram no infinito, como a gente aprendeu lá na geometria da escola, ó. Então, visualiza comigo os pontos se aproximando da esquerda aqui, ó, da gente. Se aproximando, conforme eu vou, até que vira um ponto de fuga novamente. Afastando, até que vai virar também novamente uma situação de um ponto. Então, são reflexões que eu tento manter em mente, né? Para lidar com essas duas situações. E aí vai ter uma relação, né? Uma correlação entre esses dois pontos. O quanto que eles se aproximam, o quanto que eles se afastam, que vale a gente pensar. De qualquer modo, o que é que vai acontecer então na situação de 3 pontos? A situação de 3 pontos é quando o objeto, além de rotacionar no eixo aqui da vertical, né? Ele faz aquela rotação, para um lado e para o outro, ó, né? Além dessa rotação, acontece uma outra rotação num eixo paralelo ao chão. Normalmente, na arquitetura, a gente vai ver muitas quando a gente, na verdade, muda a nossa relação de olhar, né? Quando a gente, por exemplo, está olhando o objeto aqui, vamos imaginar de lado. Nós estamos aqui, olhando para frente, o objeto está aqui, primeira situação de um ponto de fuga. De repente, eu rotacionei esse objeto, ele está assim, 2 pontos de fuga. Só que tem uma hora que, vamos supor, eu levanto o meu objeto para cá, sem rotacionar ele. O que é que vai acontecer agora? Eu vou acabar mudando o meu ponto de vista verticalmente, né? Eu começo a olhar para cima ou para baixo. Quando essa situação ocorre, vai ocorrer a chamada situação de 3 pontos de fuga. Ou alternativamente, claro, não importa, na verdade, a questão vai ser a relação da nossa visão mesmo. Se é eu que mexo ou o objeto que mexe, é outra questão. Outra maneira de chegar naquela situação é eu rotacionar o próprio objeto, né? Jogar ele para trás, mesmo que eu mantenha... Fiz todo torto aqui. Mas mesmo que eu mantenha a minha visão paralela ao chão, né? Eu rotacionando o objeto ali para trás, ó. A gente pode, ó, visualizar ele entrando numa situação de 3 pontos de fuga. Que é a situação em que agora... Lembra que eu falei? Que cada dimensão é representada por um ponto de fuga? Então, a gente vai ter a situação das 3 brincadeirinhas acontecendo aqui. Uma para um lado, outra para o outro. O que muita gente vacila nessas situações é deixar tudo muito próximo, né? Os pontos de fuga, deixar eles ridiculamente perto um do outro e a coisa fica um pouco distorcida demais. Mas... Eita, pulei demais ali, ó. Mas aqui a gente tem uma projeção das distorções acontecendo nos 3 eixos.